Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desta série, O Evangelho Eterno. É uma grande alegria poder iniciar esse projeto, um projeto que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, que tem despertado um interesse muito grande e até um desejo da breve volta de Jesus. E eu não poderia ficar guardando esse tesouro, né, essa vontade, esse entendimento só para mim. Talvez seja um assunto que você já conheça, né, mas é sempre bom estudar profundamente e entender que tempo estamos vivendo. Então, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Um Evangelho Eterno. Mais uma vez, boa noite para você que está aqui nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? Assista os outros vídeos que já estão aqui, né, na aba dos vídeos. Deixe seu comentário, compartilhe também os vídeos que você achar interessante. E é um prazer ter você aqui para esse estudo. Na verdade, nós vamos fazer um estudo bíblico a respeito desse tema, o Evangelho Eterno. Antes de nós introduzirmos, ou de nós entrarmos nesse tema, eu quero fazer aqui algumas ressalvas, né? Eu quero agradecer a minha esposa, a minha filha, né, que me ajudou aqui a montar o cenário, tem uma luz ali. Quero agradecer aos amigos que estão orando e agradecer a você que está aqui para poder estudar a Bíblia junto comigo. Eu tenho certeza que esse encontro, ele, de forma especial, vai falar muito ao seu coração e vai fortalecer a nossa fé até a breve volta de Jesus. Tá ok? Antes de a gente entrar direto aqui no tema central, que é o Evangelho Eterno, mas nós vamos ter 4 episódios, eu vou explicar para vocês. Eu quero dizer que como que surgiu esse desejo de estudar esse tema. Já há algum tempo eu gosto de ler, eu gosto de estudar, tenho vários livros aqui, mas esse assunto sobre a volta de Jesus e sobre o evangelho que será pregado nos últimos dias, ele tem despertado o meu interesse. E eu vou explicar para você por quê. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 14, nós vemos ali, Mateus capítulo 24 e Apocalipse 14, nós vemos ali um contexto de final dos tempos, né? Onde o cenário está sendo preparado, a catástrofe, a guerra, a apostasia, a falso profeta, a conflitos, o amor se esfriando, nós vemos esse cenário sendo montado. E isso culmina para a volta de Cristo, mas entre a volta de Cristo e o cenário de caos que está presente, nós vemos algo acontecendo, algo que na nossa visão humana, dentro da nossa perspectiva, da nossa força e condição humana, seria impossível, que é a pregação do evangelho, ou seja, o mundo desabando por um lado e do outro lado um evangelho sendo pregado. E entre um contraste aqui, né? Nós vemos que o mundo está em colapso e as condições são desfavoráveis, os conflitos estão à flor da pele, a política, né, as guerras, a fome, a violência por todo lado, o meio religioso também corrompido, mas dentro desse cenário totalmente improvável surge ali a esperança, que é um povo levando o evangelho, que lá em Mateus capítulo 24 vai falar o evangelho do reino, mas lá em Apocalipse 14, no versículo 6 ao 7, vai falar evangelho eterno. Então é dentro desse contexto que o evangelho será pregado. E o primeiro ponto que eu gosto de destacar aqui, da gente poder pensar, é que muitas vezes nós esperamos o cenário ideal, né?
nós esperamos que o mundo esteja tranquilo, nós esperamos que a nossa vida esteja em ordem para que a gente fale de Jesus. Isso não é errado de se pensar, mas muitas vezes isso não é bíblico. Porque no contexto da breve volta de Cristo, pouco tempo antes de Jesus voltar, o cenário é de caos total. O cenário é de guerra, de miséria, de tragédia, e isso nos mostra que o evangelho ele será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse é o contexto que o evangelho do reino vai ser pregado e já está sendo pregado. Mas qual que é o ponto aqui? Quando eu procurei me aprofundar um pouco mais, estou me aprofundando, mas o desejo foi tão grande de produzir essa série, como que nós vivemos num contexto de mundo hoje, onde muito se fala de Cristo, muito se sabe de Jesus, nós vivemos num país, né, o Brasil, que é praticamente 100% cristão. Como entender se de fato esse evangelho que está sendo pregado, ele é o eterno ou é um outro tipo de evangelho? Porque na Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, vai dizer que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, enganariam muito as pessoas. Então, há um ponto interessante aqui. Então, na minha visão, dentro do que eu estou estudando, existe o quê? Um falso evangelho sendo pregado, e talvez você concorde comigo a respeito disso. Se existe um falso profeta, e dentro do contexto bíblico, dentro do que diz as Escrituras, um profeta, ele é o porta-voz de Deus. Se existe um falso profeta, ele profere o quê? Uma falsa profecia, ou uma falsa mensagem. E essa falsa mensagem tem distraído e tem também o que? Obscurecido ou tornado as pessoas mais insensíveis a respeito da palavra. Então, dentro do meu contexto, dentro do meu raciocínio que eu quero apresentar para vocês nesse primeiro episódio, é que no final dos tempos, que eu creio que nós já estamos vivendo no limiar desse final dos tempos aí, eu creio que há um falso evangelho sendo pregado, e não o evangelho eterno ou evangelho do reino lá de Mateus capítulo 24. E é dentro desse contexto que eu quero apresentar para vocês algumas coisas, algumas curiosidades, tá bom? Eu fiz as minhas anotações, o meu estudo aqui, eu tomei cuidado de anotar bastante coisa, bastante texto bíblico, então eu aconselho até você a pegar a sua Bíblia, tá? A minha Bíblia tá aqui, eu vou pegar ela, a minha Bíblia tá aqui, nós vamos ler a Bíblia, e é importante que você pegue a sua Bíblia, tá? Pegue também o seu marcador. Se possível, pegue também um bloco de notas para você tomar notas, para que você também se aprofunde nos estudos das Escrituras Sagradas, tá ok? Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma oração. Porque o assunto que nós vamos falar aqui não é um assunto novo, mas eu creio que é um assunto extremamente importante para os dias que estamos vivendo. E eu não vou aqui trazer algo que seja novidade para muitas pessoas, mas eu quero trazer talvez aqui uma forma que faça você pensar um pouco fora da caixa, entende? Faça você pensar um pouquinho mais profundo a respeito das Escrituras e estudá-la com mais afinco. Então nós vamos orar a Deus, pedir agora que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso guia, para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, que privilégio, Senhor, o Senhor nos concede de poder abrir a Tua Bíblia, de poder abrir a Tua Palavra, que com tanto sacrifício, com tantas lutas, Pai, chegou às nossas mãos. Nós agradecemos o privilégio que o Senhor nos concede. Senhor, nesse momento nós vamos falar de um tema extremamente importante para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a compreender e que ao final desse momento aqui juntos, o Senhor possa, através do Espírito Santo, que já nos conduziu até aqui, o Senhor nos dê a força, a vontade e o desejo de nos preparar para a breve volta de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos, miseráveis, não temos condições nenhuma de fazer nada por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus que verteu no Calvário por cada um de nós e pela unção do Espírito Santo, o Senhor nos capacita para fazer a obra de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, queridos? Pega a sua Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 24, nós vamos dar uma lida rápida em Mateus capítulo 24. Eu gosto muito deste texto, desse capítulo, desses versículos, tá? Mateus 24 e Mateus 25.
é uma das passagens que eu mais gosto, não são as minhas preferidas, mas é uma das que eu mais gosto, porque ela mostra como o mundo terá os seus problemas resolvidos. Nós não devemos depositar as nossas esperanças no ser humano. Há um texto em Provérbios que diz assim, que em algumas versões, maldito o homem que confia no homem. Não de confiar no ser humano, mas de colocar no ser humano a sua dependência. E nós vemos um contexto hoje em dia de polarização, principalmente política, onde nós colocamos em determinadas pessoas, em determinados movimentos, em determinadas instituições, as nossas esperanças, como se essas pessoas, instituições ou movimentos fossem salvar o planeta. A Bíblia é clara em dizer que o único que trará solução definitiva para o problema do planeta, para o problema do pecado também, será Jesus Cristo, na sua volta. Ele já trouxe essa solução quando ele morreu por nós, na cruz. Já nos livrou da sentença, já nos livrou o quê? Da condenação eterna. Mas a Bíblia diz que o único que pode resolver os problemas da humanidade, essa pessoa é Cristo Jesus. Então eu já quero dizer para você que não deposite as suas esperanças nesta terra. Paulo vai dizer, se as nossas esperanças se limitam apenas a este mundo, apenas a esta terra, apenas a esta pessoa, apenas a este movimento, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, não deposite suas esperanças nesse mundo. Não estou dizendo para você, então, cruzar os braços e dizer, eu quero que tudo se exploda. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você coloca suas esperanças no ser humano ou nas condições humanas, nós tendemos a fracassar, porque a solução vem de Jesus. Amém? Mateus capítulo 24, vamos ler do versículo 9 em diante. Se você pode ler depois o 4, tá? Mas o 9 em diante vai dizer assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, como eu falei, e enganarão a muitas pessoas. Esses falsos profetas estão profetizando o quê? Estão profetizando e estão entregando que tipo de mensagem? Se são falsos profetas, provavelmente a mensagem não seria verdadeira, porque uma fruta ruim não pode produzir uma árvore ruim não pode produzir um fruto bom. Você concorda comigo? Então, se a árvore é ruim, naturalmente o fruto dela é o quê? É pior ainda. Então esses falsos profetas estão proferindo falsas mensagens, falsas profecias, falsas doutrinas, estão enganando a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Olha só, nós vemos a realidade que nós nos encontramos hoje, onde o amor tem se esfriado de muitas pessoas. E esse amor aqui que Mateus coloca, não é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor de entrega, tá? Esse amor está se esfriando, tá ok? E aí vai dizer mais, 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse é que será salvo. Olha só o 14, e este evangelho do reino será pregado por todo o reino, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o ponto que nós vamos parar aqui por enquanto. O evangelho do reino está sendo pregado num cenário totalmente inóspito, totalmente improvável, e a mensagem está avançando. E eu quero agora entrar nesse ponto aqui. Hoje nós vivemos uma realidade em nosso país, aqui no Brasil, que ela é até cômica. Nós recebemos um título recentemente, eu quero compartilhar com vocês, eu vou colocar na tela. Nós recebemos um título recentemente, o Brasil ele foi classificado como o segundo país mais cristão do mundo. Há algumas pesquisas que o colocam até em primeiro lugar, tá, de país mais cristão do mundo. E há por aí cristãos que estão comemorando aos quatro ventos, gritando a plenos pulmões, uau, uhul! Somos uma referência no mundo. Quando eu vi essa pesquisa, ela foi um dos gatilhos que me incentivou a estudar mais a respeito do Evangelho Eterno. E eu quero compartilhar isso com vocês. Se nós somos o segundo país ou o primeiro país mais cristão do mundo, e de acordo com as Escrituras Sagradas, há algo que é fundamental dentro daqueles que têm um contato com o Evangelho, que é o quê? Uma transformação de vida, que é um novo ser, uma pessoa que nasceu agora em Cristo, ou seja, ela não pertence mais a si mesma, ela pertence a Jesus. Então, quando nós olhamos para a realidade nossa, de país, de sociedade,
Será que nós conseguimos enxergar que, de fato, nós somos realmente um país cristão? Cristão, que eu digo no sentido que viva o evangelho? Eu tenho aqui alguns dados, né? Talvez esteja desatualizado a questão da população, porque, né, nasce pessoas todos os dias, mas o Brasil tem aproximadamente 2,13 milhões de habitantes, tá? Aproximadamente. Desse montante, 26,9% são evangélicos, tá? E 56,7% são católicos da nossa população. Somando o público evangélico e o público católico, nós temos uma porcentagem de 83,6% da população ela é cristã no Brasil. Quase 90% da população é cristã. E aí entra algo interessante. Se a nossa população, praticamente 100%, quase 90% é cristã, quando nós olhamos para a nossa realidade como país, como nação, como explicar a violência, como explicar a corrupção, como explicar o abandono das crianças, a violência contra as mulheres, os homicídios, como explicar o tráfico de drogas, como explicar tantas coisas que acontecem? Entende? Se nós somos já uma população praticamente 90% cristã. Esse é o ponto aqui que entra a questão do evangelho eterno. Se você observar comigo, há algo aqui que eu queria compartilhar com vocês, porque lá em Mateus, nós lemos aqui, em Mateus capítulo 24, vai dizer que o evangelho do reino será pregado. Lá em Apocalipse 14 vai dizer que o evangelho eterno está sendo pregado, vai ser pregado a todas as nações, povos e línguas. Então, vamos lá. O que seria o evangelho eterno? O evangelho eterno seria uma placa de igreja? O evangelho eterno, Jonathan, seria um ensinamento doutrinário? O evangelho eterno, ele seria uma tradição religiosa passada adiante? O que seria o evangelho eterno? Para nós podermos entender por que a realidade do Brasil não condiz com o título que ele recebeu de país mais cristão do mundo, nós precisamos entender o que é o evangelho eterno. Entendendo o que é o evangelho eterno, nós vamos entender por que o país mais cristão do mundo não vive de acordo com esse evangelho. Então, primeiro nós vamos entender o que é o evangelho, tá ok? Então, anote aí, tá ok? E o que é o evangelho? A palavra grega, tá? A palavra grega para evangelho seria, eu vou tentar pronunciar, não sou formado em grego, mas eu sou muito curioso, tá? É Evangelion, tá? Se eu estiver errado, me perdoe, mas significa o quê? Boa notícia. Então, o evangelho nesta palavra significa boa notícia. Boa notícia do quê? A gente precisa entender algo, a gente precisa voltar lá em Gênesis, tá? O ser humano, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele transgrediu a ordem de Deus. De toda árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim você não deve comer, porque no dia que comer você vai morrer. O ser humano desobedeceu e comeu essa árvore. Ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, a ordem de Deus. E lá, se não me engano, em Romanos, eu não anotei esse texto aqui, mas vai dizer assim que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o ser humano pecou, o ser humano transgrediu e, por consequência, ele receberia o quê? A morte. Não teria uma outra opção. E aqui já vai um detalhe para a gente poder refletir. Quando nós pecamos, não há uma terceira via, não há uma terceira opção, um outro caminho. Nós pecamos e o que nós recebemos é a morte. Ou seja, então a notícia ruim que se foi dada é que a raça humana estaria condenada à morte eterna, tá? É nesse contexto que surge o evangelho, que é a boa notícia. A boa notícia é o quê? É que Jesus Cristo veio para morrer por nós, para nos resgatar. Isso é a boa notícia. A primeira profecia messiânica está lá em Gênesis, né? Que as pessoas chamam de proto-evangelho. Abra sua Bíblia lá, ó. Se você não sabia, você vai ver agora aqui, ó. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. 14? Deixa eu ver. Capítulo 14 de Gênesis. Depois que Adão e Eva eles caem, depois que eles pecam, Deus chega, né? Eles tentam resolver os problemas deles com as próprias mãos, quando eles tentam cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Ou seja, muitas vezes nós queremos solucionar os nossos problemas do nosso jeito e não dá certo.
E aí acontece aqui a primeira profecia messiânica, ou seja, o proto-evangelho, ou seja, o sinal da boa notícia que viria, que é o quê? O evangelho eterno. Então, Adão e Eva, eles ouviram da boca, dos lábios do próprio Deus, uma, ainda que, vamos dizer, ainda que subliminar, se é que eu posso dizer assim, uma afirmação de que uma boa notícia viria, de que algo seria bom demais para toda a humanidade. E é isso aqui, ó, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, capítulo 3, tá? Por causa do que você fez, serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, está no plural, e o seu descendente, está no singular. Este, o descendente, lhe ferirá a cabeça da serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Quando você olha aqui esse texto bíblico, Jesus está dizendo aqui que ele colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente aqui, ela representa o próprio Satanás. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 12, rapidamente, segura sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui, ó. Apocalipse capítulo 12. Há uma batalha no céu, há uma peleja no céu, há uma luta no céu, né? Apocalipse capítulo 12, vai falar da mulher e o dragão, tá? A mulher em profecia significa a igreja de Deus, tá? Para você que estuda profecia bíblica, mulher na questão profética, principalmente em Apocalipse, vai simbolizar o quê? A igreja, tá? A igreja de Deus. Então aqui há uma luta entre a mulher, que é a igreja de Deus, o povo puro, o povo santo, e o dragão, que é o próprio Satanás, tá bom? Apocalipse 12, 7 vai dizer assim: então aconteceu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, e não havia lugar mais para eles no céu. Olha só o que diz o 9, capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que nós lemos lá, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, e ele foi atirado à terra, né, e com ele os seus anjos. Esse contexto aqui, quando nós voltamos lá em Gênesis, né, ou seja, Deus aqui estava já dizendo que o descendente da mulher seria vitorioso. Ele pisaria na cabeça da serpente, que seria que representa ali o próprio inimigo, o próprio diabo. Esse pisar na cabeça seria o momento onde Jesus morre na cruz do Calvário, e ali ele já vence o diabo, ali ele já consagra a sua vitória e o resgate da raça humana, ele paga o preço, Deus aceita o sacrifício quando Jesus ressuscita, só que esse sacrifício de Jesus não seria de graça no sentido, não seria simples, porque a Bíblia diz que a serpente feriria o calcanhar. Em outras palavras, Jesus teria que sofrer também, mas a vitória era garantida. Então aqui já é o broto desse evangelho, dessa boa notícia, como nós vimos aqui. Então, evangelho, em grego, significa boa notícia. E para que você entenda o que aqui, que é importante. O que é o evangelho eterno? O evangelho eterno é a boa notícia de Deus para o resgate da raça humana. O evangelho eterno é que Deus deu o seu filho, João 3,16, que deu o seu único filho para resgate da raça humana por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o evangelho, para a gente entender, seria a boa notícia. Tá? Então, para a gente já mergulhar nessa questão do que eu falei aqui. Então, primeiro nós já identificamos o que seria o evangelho. O evangelho não é tradição. O evangelho não é placa de igreja. O evangelho não é doutrinas. O evangelho, ele não é costumes, né, de denominações. Não. Vale um estudo mais profundo para entender que algumas questões aqui fazem parte do evangelho, mas elas não são o evangelho. Entende? Por exemplo, uma pessoa que ela aceitou o evangelho da salvação. O que é o evangelho da salvação? A boa notícia. Que Jesus morreu para te resgatar, para me resgatar. Então, eu aceitei a boa nova da salvação. Eu aceitei Jesus como meu salvador. Agora eu me batizei. Eu aceitei esse novo nascimento. Então, aí eu preciso abandonar a velha vida. E aí, dentro desse contexto de aceitar primeiramente o evangelho, eu tenho algumas doutrinas, alguns costumes, algumas
algumas questões bíblicas que vão o quê? Me condicionar a me preparar cada vez mais para viver de acordo com este evangelho que eu aceitei, entende? Você nunca prioriza um costume antes de aceitar primeiramente o evangelho primeiramente, porque a todo aquele que crer será batizado. Primeiro você crê, primeiro você tem a fé, primeiro você entende, depois você vive o evangelho, entende? Então o evangelho é a boa notícia. O próprio Paulo define o evangelho como o quê? Como Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O evangelho é isso. O evangelho é a mensagem da redenção de Cristo por cada um de nós. O evangelho é isso. O evangelho, ele é dízimo, Jonathan? Não, o evangelho não é dízimo. Faz parte do evangelho. O dízimo faz parte. A fidelidade a Deus faz parte. A mudança de vida faz parte. A obediência faz parte. Mas isso não é o evangelho em si. O evangelho eterno é que Jesus morreu por nós para nos resgatar. Entendeu? Então, o que não é evangelho? Se o evangelho eterno, se o evangelho do reino é a notícia, a boa notícia que Jesus morreu por você e morreu por mim, o que não é evangelho? Eu separei algumas coisinhas aqui, eu queria ler com você. O que não é evangelho? O que não é evangelho? Costumes, cultura, placa de igreja, denominação e tradição humana. Isso não é evangelho. O evangelho eterno é a notícia, a boa notícia que Jesus morreu por você e por mim. Isso é evangelho. Lá em Romanos 1,16 vai dizer assim, ó, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação dos homens. O evangelho, ele não é rótulo. O evangelho não é placa. O evangelho não é como eu me visto. Entenda. Isso faz parte do evangelho, como eu me comporto, como eu me visto. Isso vai fazer parte do evangelho, mas isso não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, tá bom? O evangelho é a boa notícia que Deus nos resgatou. Quando ele me resgata, essas outras coisas que estão aqui em volta, mudar o hábito alimentar, deixar de frequentar alguns lugares, minha fidelidade a Deus, meus comportamentos, isso tudo vai fazer parte daqueles que aceitaram primariamente o evangelho, entende? Aceitar o evangelho, mudança de conduta de vida para viver agora de acordo com o evangelho, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo, certo? Estão comigo? Acho que está dando para entender, né? Então, olha só, o evangelho, ele é poder, ele não é um rótulo. E por que o evangelho se chama eterno? É simples, porque ele não começou no Novo Testamento. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, é a primeira profecia messiânica. É o proto-evangelho brotando a boa notícia de que o descendente da mulher sairia vitorioso pisando na cabeça da serpente, nos libertando das garras do diabo pelo poder do seu sangue. Entende? Então, o evangelho, por que ele é eterno? Porque ele não começou em Mateus, quando Jesus nasceu. Não. Se você acompanhar todo o processo do povo de Israel, os tabernáculos, o santuário, a gente vai até fazer uma série sobre o santuário. Ali era uma explicação do que seria o quê? O evangelho encarnado quando Jesus viesse. Quando as pessoas pecavam, elas iam até o santuário, elas pegavam um cordeirinho sem defeito, sem mácula, elas colocavam sobre o altar, colocavam a sua mão direita sobre a cabeça do animal, do cordeiro, e ali eles confessavam os seus pecados. Simbolicamente, os seus pecados eram transmitidos para o animal, e o animal inocente morria pelo culpado. Entendeu? Isso é o evangelho. As pessoas, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam, de alguma forma, Deus estava sendo didático para mostrar o que iria acontecer. Quando Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho, ele estava pronto a matar o seu filho. Apareceu, Deus gritou, né? Abraão, não faça isso. Um anjo apareceu e falou, Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Aquele carneiro é retirado. O seu filho agora sai do altar e um carneiro é sacrificado no lugar. Ou seja, isso tudo é uma forma didática de Deus ensinar para o ser humano o que é o evangelho eterno. O evangelho eterno é Jesus morrendo para nos resgatar. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, eles têm que sacrificar um cordeiro, lembra? Eles sacrificam esse cordeiro, eles precisavam comer esse cordeiro dentro das suas casas, com ervas amargas e pães sem fermento. O sangue do cordeiro tinha que ser passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte viesse
à noite, eles vendo aquele sangue, lembra? Vendo o sangue, qual que é o salário do pecado? É a morte. Mas vendo o sangue, o anjo passava por cima. É isso que significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Entende? Então, o anjo da morte veio, mas ele não entrou ali, não foi porque o povo era bom, não foi porque o povo era fiel, não foi porque o povo guardava o sábado, não foi porque o povo dava o dízimo, não foi porque o povo era da placa tal e placa B. Não, ele só passou por cima por causa do sangue que estava na porta do cordeiro. O sangue do cordeiro que estava na porta. Entendeu? Então a justificativa, a justificação vem através do sangue de Jesus, não é pelos nossos méritos. Então por isso que quando nós olhamos para a questão do evangelho eterno, o evangelho não tem que ver com tradição. Há pessoas que dizem que você precisa ser uma boa pessoa para ir para o céu. A Bíblia diz que não. Você só vai entrar nas mansões celestiais pelos méritos do sangue de Cristo Jesus. Você pode dar cesta básica a sua vida toda. Você pode ser um fiel dizimista, mas se esperar resultado para a sua salvação através desses méritos, dessas coisas, você não será salvo. Isso tem o seu lugar? Claro que tem. Mas primeiro vem o evangelho que me alcança. Depois, a ilustração que eu usei, depois essas coisas vão se adequando à vida daquele que já aceitou o evangelho eterno. Tá bom? Então, primeira coisa, o evangelho é eterno por quê? Porque ele já foi mencionado desde o começo, desde a queda do homem. Né? Desde a queda do homem, o evangelho já foi mencionado. Lá em Hebreus 13:8 vai falar: Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O plano da redenção não é um improviso. Não foi algo que tipo assim, que Adão e Eva pecaram e Deus falou assim: e agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui para ver se vai dar certo. Não. Se você abrir a sua Bíblia, né, Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer assim, ó: porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Vamos abrir aqui para a gente ler? Apocalipse 13:8. Olha só o que diz aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 8. Olha o que diz. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, esse Cordeiro, ele já foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha um plano para o resgate da raça humana. Antes de Adão e Eva pecarem. Deus, ele não age como nós agimos. Tem pessoas que pensam assim: por que Deus não refez tudo e criou tudo novo? Porque Deus não age como nós agimos. Quando nós estamos insatisfeitos com o relacionamento, a gente desfaz e joga para o lado como se nada fosse importante. A gente, quando não está satisfeito com algumas situações, a gente descarta como se tudo não tivesse nenhum valor. Não, Deus não. Deus olhou para você, Deus olhou para mim e viu algo tremendo. E você pode pensar assim: Deus errou, né, quando criou o ser humano. Eu faço uma pergunta para você: me prove na Bíblia que Deus errou. Me prove na Bíblia que Deus errou. Pegue a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse e me mostre um versículo que Deus errou ao criar o ser humano. Aí você fala: mas Deus se arrependeu. Eu estou perguntando se Deus errou. Deus não errou. Deus já tinha uma solução. Deus já tinha um plano para o resgate do ser humano. Deus nunca erra. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele deixa algumas coisas acontecerem para que nós possamos conhecer ainda mais o seu caráter, conhecer ainda mais o seu amor. Esse é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, queridos, ele não é tradição. O Evangelho eterno não é placa de igreja. O Evangelho eterno é a boa notícia que Deus deu seu único filho para resgatar a mim e a você. Esse é o Evangelho eterno. Então, se você vai para uma denominação, para uma igreja, e atente-se a isso, e lá é pregado sobre prosperidade, é pregado sobre cura, milagre, libertação, fogueira santa, isso tudo é importante, mas isso não é o Evangelho eterno. Evangelho eterno é remissão de pecados, é quebrantamento, é entrega, é renúncia, é nova vida, entende? Agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais. Então, qual que é o contexto do Evangelho eterno, Jonathan? O Evangelho eterno é entender que nós fomos salvos por Cristo. Então nós precisamos nos orientar e ficar esperto. Nós lemos lá Apocalipse capítulo 24, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, enganariam a muitos.
As pessoas vão nas igrejas atrás de solução para os seus problemas terrenos. E terrenos, quando eu digo, é dívidas, sonhos, projetos, libertação, e isso tudo tem o seu lugar, mas isso não é o evangelho. O evangelho eterno é o que é quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Quando nós olhamos para dentro do contexto, os dados que eu trouxe no começo, o nosso país é um país praticamente 90% cristão. Por que nós temos uma realidade tão difícil como nós temos? Porque o evangelho que está sendo pregado para estas pessoas não é o evangelho eterno de quebrantamento, de mudança de vida e de novo nascimento. Eu afirmo com todas as palavras. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valores, dizendo que eu sou apto para julgar, não. Eu estou dizendo que muitas vezes eu, Jonathan, você que está me assistindo, não está vivendo de fato o evangelho eterno. Nós vivemos superficialmente, falamos que acreditamos em Deus, falamos que acreditamos em Jesus, mas não agimos de acordo com aquilo que Ele pede para cada um de nós. Porque o evangelho eterno é entrega, é eu me esvaziar de mim mesmo, para que Jesus habite em mim, através do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o contexto de realidade que nós temos hoje, nos dados que eu mostrei, se o nosso país é praticamente 90% cristão, por que tanta corrupção? Por que tanta violência? Por que tanta contradição? Entendeu? E aí entra algo interessante aqui. Olha só. Mais de 80% da população do Brasil é declarada cristã. Eu já passei para vocês esse dado. Milhares de denominações no Brasil tem. Eu moro aqui na cidade de Mauá e o que tem de igreja é algo que me surpreende. E aí você pode estar pensando, Senhor, eu quero ouvir a mensagem, eu quero ouvir a palavra, mas me mostre qual é a igreja verdadeira, Senhor. Porque há pessoas sinceras, há pessoas que buscam realmente de forma sincera a Deus. Há pessoas que até têm a sua sinceridade, mas não se esforçam. Porque não querem deixar o comodismo, não querem deixar aquela tradição, sabe, que veio de gerações. Não, minha avó era assim, meu pai era assim. Mas eu pergunto para você, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você conhece, você consegue manusear esse livro aqui? Você consegue ter profundidade nas escrituras sagradas? Ou você vive com base naquilo que foi ensinado pelo seu líder religioso, pelo seu pastor, pelo seu padre, pela sua avó, pela sua parentela, pela tradição? Porque a Bíblia fala assim, ó, examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Em João 17 vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você consegue ler a palavra de Deus e achar aqui motivos cabíveis para que você realmente tenha a fé que você tem? Se a sua resposta for não, é melhor você rever os seus conceitos. É melhor você reanalisar que tipo de evangelho você tem ouvido. Se você vai a uma igreja, você ouve um sermão, você ouve uma pregação, e você sai dali e não há mudança de vida, é o mesmo comportamento, é as mesmas atitudes, tem algum problema. E eu tenho eu tenho toda a certeza que o problema não está no evangelho eterno. O problema pode estar muitas vezes em você, o problema pode estar no local que você vai, e o problema pode estar também naqueles que estão ministrando a mensagem. E até na mensagem. Você precisa conhecer as escrituras sagradas. O Brasil, ele tem várias igrejas. O Brasil é um dos países com o maior número de igrejas por habitante no planeta. Agora, olha só. Mesmo o Brasil sendo cristão, os altos índices de homicídio são tremendos. A corrupção, o crescimento, as pessoas que se envolvem em jogos de azar. O que nós temos de número de cristãos que jogam em casas de apostas, isso é pecado, isso é avareza, queridos. Qual é o sentido de você jogar num jogo de azar? Me diga qual é o sentido. Não é você conseguir recursos, dinheiro, de forma fácil, de forma ilícita, entre aspas aqui, vou colocar, tá? É avareza é pecado. E olha só, se somos um país cristão, por que não somos um país transformado?
Sabe por quê? Porque o evangelho não é apenas algo que se aceita com os lábios. Ele precisa transformar o coração. E aí a gente vai entrar no ponto central aqui deste primeiro vídeo. Primeiro, eu queria trazer para vocês o que seria o evangelho eterno. O evangelho eterno é a boa notícia que Deus deu seu único filho para nos resgatar. Esse é o evangelho eterno. Quando eu aceito esse evangelho, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, agora ele é o meu Senhor. E não apenas meu Salvador, mas é o meu Senhor. E agora eu vou viver de acordo com a vontade dele, porque ele me libertou. Entendeu? Então, eu não aceito apenas com os lábios. Eu vivo isso na minha vida diária. Isso é o evangelho eterno. E aí nós temos esse contraste que vai acontecendo entre um país que é cristão, na maioria da sua população, mas que não vive o evangelho. Um país que é cristão, mas não vive o evangelho, não vive o cristianismo. Isso é algo terrível. Olha só que interessante. O evangelho eterno, ele produz algumas coisas no ser humano, quando ele é alcançado pelo evangelho eterno. Não o evangelho de prosperidade, não o evangelho de libertação, o evangelho de cura, tá? O evangelho eterno, que muda não só o físico, mas muda a vida, a conduta da pessoa. Tem pessoas que querem ir até a igreja para ser curada do câncer, mas sabia que o maior milagre que Jesus quer operar na sua vida não é a cura física, não é pagar as suas contas, não é somente reestruturar sua família, não é somente isso, é uma transformação de vida. Porque tem pessoas que, se elas forem curadas, elas continuarão sendo a mesma pessoa, pecaminosa, é terrível. Então, o maior milagre que Jesus pode operar na vida de um ser humano é uma transformação de coração e de caráter. Esse é o maior milagre. Abra sua Bíblia, tem alguns textos que nós vamos ler aqui. O que o evangelho produz, quando o evangelho eterno produz quando encontra uma pessoa? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. A primeira coisa que acontece, dentre tantas outras, mas uma das coisas que acontece quando alguém encontra o evangelho eterno, o evangelho do reino, entende que o evangelho eterno é a boa notícia de que nós estávamos condenados à morte e Deus nos resgatou através de Cristo. A primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas é que a pessoa, ela deixa as coisas antigas para trás e agora elas vivem sobre um novo Senhor e sobre um novo direcionamento. Olha só o que diz agora em João 3, capítulo 3 e 5. João 3, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Jesus respondeu: em verdade, verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não estava entendendo, né? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus responde: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é necessário para que você tenha um encontro verdadeiro com o Evangelho, que você nasça de novo. E nascer de novo é o quê? É um novo homem, uma nova mulher. É por isso que o batismo é tão importante na sua vida. Eu falo do batismo com o sentido de novo nascimento, não um banho como as pessoas tomam. A pessoa vai num culto, se coloca ali um ambiente preparado, uma música, um louvor, a pessoa acha que ela está recebendo o Espírito Santo, ela fala, eu estou pronta para receber o dom de Deus. Ela toma ali um banho, dizendo que é um batismo, mas ela sai dali e não muda nada na vida. Não. O batismo é um novo nascimento. Quando você entra nas águas, simbolicamente, o velho homem morreu e ali nasce um novo homem e uma nova mulher para a honra e glória de Deus. Isso é novo nascimento. Isso é o encontro verdadeiro com o Evangelho. Se você observar bem, na cena de batismo de Jesus, há algo interessante acontecendo. Jesus, o Espírito Santo, Deus e água. Olha só, a Trindade está unida ali no batismo de Cristo.
existe água. Se você for lá para Gênesis, quando Deus vai decidir dar ordem ao mundo, porque a terra era sem forma e vazia, nós vemos também a trindade ali na criação, né? Que é a divindade, Elohim, ali para criar. E há um cenário. Há o Espírito Santo pairando sobre as águas, Jesus Cristo e Deus, a trindade, estão ali para o processo da criação do homem, quando eles dizem, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a trindade está junto. E há o quê? E a água. Quando você vai para o batismo de uma pessoa, a água, há um ser humano pecador, assim como o planeta Terra no começo, sem forma, vazio, não sabe para onde vai, mas a água, ao Espírito Santo que te conduziu, ao sangue de Jesus e à divindade, o amor de Deus, cobrindo você, transformando você. Ou seja, o batismo é um símbolo de uma nova criação, de um novo ser sendo formado. Um ser que vivia no caos, na lama, que não sabia para onde ia, agora ele vai, entra nas águas e sai um novo homem, um novo ser. Olha que lindo, não é? Então, o batismo é o símbolo de uma nova criação. Quando você decide descer as águas, se você sai dali, você precisa realmente viver aquilo que Deus pede para você viver. E eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Eu tenho a minha experiência espiritual que eu tenho hoje em dia, eu lutei muito para ter. E foi muitas quedas, para poder chegar onde eu estou hoje e ainda não estou onde eu queria estar. Eu ainda não sou o que Deus espera, o que Jesus espera que eu seja. Mas graças à graça de Deus, o Espírito Santo, eu não sou o que eu já fui um dia. Eu tenho certeza que você também não. Porque nós vamos o quê? Crescendo de graça em graça, né? Então, olha o que diz mais outro texto, lá em Ezequiel. Vamos ler Tiago, né? Tiago 2,17. Tiago 2,17. Eu gosto desse texto. Tiago 2,17. Vamos avançar aqui para a gente já ir terminando o nosso vídeo. Olha o que diz Tiago 2,17. 2,17 vai dizer assim, ó. Vamos ler do 16. Como pessoas livres que são, não usem de liberdade como desculpas para fazer mal. Pelo contrário, viva como servos de Deus. Nós somos livres, libertos. A boa notícia é o quê? Que nós éramos escravos do pecado. Trabalhávamos para o pecado. E o salário que íamos receber no final do mês é o que? Era a morte. No final da vida, no nosso final de percurso, era a morte. Aí Jesus vem, Deus vem, paga o preço, nos resgata, nos liberta. Olha só o que diz lá em Tiago 2,17, né? Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Em outras palavras, quando o Evangelho eterno alcança alguém, ele muda prioridades, muda caráter e muda atitudes. Ele não apenas adiciona religião, ele gera uma nova vida. Esse é o Evangelho eterno. Queridos, e aí nós chegamos ao ponto crucial aqui. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14. Esse primeiro vídeo, ele ficou um pouquinho mais longo porque eu queria fazer um pano de fundo para você entender o que nós vamos falar aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 vai dizer assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua, povo. Ou seja, exatamente o que está escrito lá em Mateus 24. Dizendo, olha o que esse anjo está dizendo. Temam a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. E aqui entra o meu ponto do estudo, tá? O meu ponto do estudo é o seguinte, nós entendemos o que é o evangelho, certo? Eu acho que deu para entender aqui o que seria o evangelho. O evangelho é boa notícia de que Deus nos resgatou, de que Deus pagou o preço, e agora nós aceitamos o evangelho e somos transformados, né? E somos transformados, alcançados. Aqui em Apocalipse 14, este anjo em profecia significa mensageiro, ou alguém que tem algo importante a dizer. Aqui necessariamente não seria um anjo, mas um povo que estaria levando a mensagem final ao mundo, que estariam pregando o evangelho ao mundo, que é o evangelho de Mateus 24.
Então, esse anjo está pregando o evangelho, mas ele chama o povo para essas três ênfases aqui. Primeiro, ele está pregando o evangelho voando, ele está pregando o evangelho eterno. E há pessoas que pensam que o evangelho eterno é isso que ele fala, temer a Deus, glorificar a Deus e adorar a Deus. Não. O evangelho eterno nós vimos que é o quê? É outra coisa. Mas esse anjo, ele está levando o evangelho e chamando o povo a temer. E aí entra o ponto aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque quando o evangelho está sendo pregado, nós precisamos, as pessoas que forem alcançadas por esse evangelho, uma das primeiras coisas que acontece quando alguém que é alcançado pelo evangelho é o temor a Deus. Então ele está dizendo aqui, ele está pregando o evangelho, ele está levando o evangelho eterno para ser pregado. Ele está dizendo assim, temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adore aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Ou seja, ele está levando o evangelho para ser pregado, mas ele está trazendo uma outra mensagem, ou seja, vivam de acordo com esse evangelho. Aqueles que aceitaram o evangelho precisam o quê? Ter temor a Deus. Eles precisam entender o que é temor a Deus. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, o que é o temor? E a gente vai encerrar. O que é temor? Temor, primeiramente, não é ter medo, tá? Temor é reverência, é respeito, é reconhecimento de autoridade, no caso, no quesito, a respeito a Deus. Temor é entender quem eu sou e quem Deus é, isso é temor. Entender a importância de tudo que Deus fez por mim. Isso é temor. Quando eu não tenho temor, eu banalizo a graça. Eu vivo de forma banal o evangelho. As pessoas sem temor, elas descartam o sacrifício de Cristo como se fosse algo fútil. Elas entendem que a graça, nós somos salvos pela graça, ninguém pagou nada. Mas a graça custou caro para quem? Não foi para nós. Foi para Cristo, foi para Deus. Entende? Então, sem o temor, eu banalizo a graça. Eu acho que eu posso viver o evangelho de qualquer jeito. Não, tá tudo bem. Não tem problema eu já ser Jesus como meu salvador. Não tem problema eu beber, eu ir pra balada, eu pular carnaval. Não tem problema. Isso é falta de temor. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui. O que é temor? Temor não é medo de ser servil, aquele medo de escravo, sabe? De pessoa que fica ali oprimida, não. O temor no hebraico e no grego pode significar assim, ó, reverência profunda, respeito santo, consciência da grandeza de Deus. Isso é temor. Quando eu tenho temor, eu entendo quem eu sou, a minha pequenez. Eu entendo quem Deus é, a grandeza, a santidade de Deus. As pessoas perderam o temor. Eu vou falar para você aqui algo interessante. Lá em Mateus, capítulo 24, vai falar assim, ó, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Preste atenção. Para um falso profeta falar uma falsa profecia, a primeira coisa que sumiu da mente deste ser humano é o temor a Deus. Porque como é que ele tem coragem de dizer que Deus falou algo para ele, sendo que Deus não falou? Eu vou ler um texto aqui para vocês, não estava aqui no script, mas se você puder abrir sua Bíblia, lá em Ezequiel, eu falei que ia ser um estudo bíblico, e é um estudo bíblico mesmo, porque a gente precisa estudar a Bíblia de forma mais profunda. Olha só, Ezequiel capítulo 13 vai falar sobre uma profecia contra os falsos profetas. Olha só, capítulo 13, versículo 3. O profeta dizendo, Deus dizendo na verdade através do profeta, o profeta verdadeiro, tá? O profeta verdadeiro. Falando assim, ai, diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Olha o que diz o versículo 6. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é de fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram o Senhor disse, sendo que o Senhor não disse nada? Ou seja, a primeira coisa que surge na mente de alguém que diz falar em nome de Deus, mas fala mentiras, é a falta do temor, porque a pessoa não tem noção da grandeza de Deus, não tem noção da responsabilidade que é carregar o nome de Deus. Por isso que esse anjo de Apocalipse 14 vai dizer assim, ele está levando o evangelho eterno, mas primeiro ele fala assim, temam a Deus, entendam quem vocês são.
Tenham reverência pelo nome de Deus. Olha o que diz mais. Provérbios 9:10. Por que o temor é importante? Lá em Provérbios 9:10 vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, reconhecer quem Deus é, quem eu sou um pecador miserável, mas reconhecer que Deus me resgatou, é o princípio da sabedoria. Reconhecimento da autoridade divina, submissão voluntária, vida alinhada com a vontade de Deus, temor gera transformação. Provérbios 16:6 vai dizer assim, ó, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Por isso que esse anjo está trazendo a mensagem, o evangelho eterno, mas ele está dizendo, este aqui é o evangelho eterno. Mas quando você aceita o evangelho eterno, você precisa viver de acordo. E o primeiro passo para viver de acordo com o evangelho de eterno é o quê? É ter o temor a Deus. Quando eu tenho o temor a Deus, eu me desvio do mal. Temor também é uma sensação de urgência. Olha lá o que diz em 2 Coríntios 5, 10 e 11. Olha o que diz. Conhecendo o temor do Senhor, persuadiamos os homens. Ou seja, Paulo liga temor à pregação. Se eu preciso ter temor para obedecer a Deus, para me afastar do mal, eu preciso também ter o temor a Deus para me motivar a pregar o evangelho verdadeiro. Então, o temor, ele tanto me afasta do mal, como ele me encaminha para a pregação do evangelho. Tem pessoas que cruzam os braços e falam assim, eu não vou pregar o evangelho não, já tem muita gente falando de Cristo por aí, não vou fazer isso não. Ei, o temor a Deus deve te motivar a pregar o evangelho verdadeiro. Olha o que diz lá em Hebreus 3, 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O temor nos lembra que há um juízo, há uma prestação de contas. O tempo é curto e isso dá urgência à missão. Temor, irmãos, precisamos ter temor. O temor é que nos afasta do mal. O temor é que nos distancia do pecado. O temor é que nos direciona para o caminho correto. Nós precisamos do temor. É por isso que aqui o evangelho eterno de Apocalipse 14, a primeira coisa que sai da boca do anjo, é temam a Deus. Entendam que vocês são seres humanos. Temam a Deus, não banalize a graça. Jesus morreu por você para te resgatar. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, não viva de qualquer jeito. Não menospreze a graça. Não banalize ela. Não envergonhe o Evangelho. Eu falo isso para você, cristão, para mim. Jesus morreu por nós. E Jesus está voltando. Por isso que a primeira palavra que sai da boca do anjo é temam a Deus. Eu faço uma pergunta para você. Você tem temor a Deus no seu coração? Por onde seus olhos andam, cristão? Quando ninguém está vendo? Por onde seus pés andam quando ninguém está vendo? O que sua boca fala? Quais lugares que você vai quando ninguém está vendo? Isso é temor. Temor é entender que não é porque a pessoa não está aqui, porque aqui não é o local. É entender que Deus está presente em todos os momentos. Você lembra de José? José ele foi colocado dentro da casa de Potifar. Tudo foi confiado nas mãos de José, menos a esposa de Potifar. Certo dia, José estava sozinho. A mulher tinha tramado tudo. Ela decidiu ter uma ação ali contra José. E José disse assim: como cometerei tamanho pecado contra o meu Senhor e meu Deus? Eu pergunto para você, Deus estava naquele local? Fisicamente, não. Mas espiritualmente, sim. Temor é entender que Deus está presente o tempo todo. Isso é temor. É por isso que quando nós olhamos para a realidade do nosso país hoje, onde uma população quase 90% cristã, nós vemos um contraste totalmente errado do que se vive e do que se prega.
É porque não há temor. O crente vai à igreja, canta, louva ao Senhor e vai pular o carnaval. A coerência cristã. O crente vai à igreja, dá os dízimos e a oferta, chega em casa, agride a esposa, agride os filhos, trai o marido, trai a esposa, é desonesto nos negócios. A coerência cristã. A coerência. O evangelho eterno, ele está sendo pregado. E você precisa ficar atento a isso. Saia desse meio, dessa corrupção, dessa Babilônia, essa bagunça que é o meio religioso. Se aprofunde nas Escrituras. E eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo vai guiar você a um lugar sério, a um lugar que estuda a Bíblia, a um lugar que vive o Evangelho, a um lugar que fala verdadeiramente do amor de Deus. Eu tenho certeza disso. Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou essa promessa. Presta atenção, João capítulo 16 vai dizer assim: 16:5, mas eu agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, entristeceu e encheu o coração de vocês de tristeza. Mas eu lhes digo, Jesus falando, a verdade. É melhor para vocês que eu vá, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu enviarei. 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele já veio, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. O que é pecado? Pecado é transgressão, pecado é desobediência, e o salário do pecado é a morte. O que é justiça? Justiça é o que Jesus fez por nós, pagando o preço, o evangelho eterno. E o que é juízo? Juízo é quando Deus voltar. É as 3 ênfases que o Espírito Santo tenta trabalhar o tempo todo em cada um de nós através do evangelho eterno. Esse é o ponto. E nós precisamos nos apegar a isso. O evangelho eterno. O próximo ponto que nós vamos abordar vai ser do evangelho eterno, vai ser sobre como glorificar a Deus. Temor é eu entender quem eu sou e quem Deus é. O temor me afasta do pecado. O temor me aproxima de Deus. O temor me faz entender que eu não tenho forças por mim mesmo. E tudo isso, queridos, que nós falamos aqui, só é possível através da obra do Espírito Santo. Só é possível através da obra do Espírito Santo. E eu termino aqui. O Brasil pode ser chamado de país cristão, mas Deus não está preocupado com um país cristão. Ele está procurando pessoas transformadas pelo Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não é uma placa, não é uma tradição, não é uma herança cultural, é uma mensagem que transforma pecadores em novas criaturas. Este é o Evangelho Eterno. Temer a Deus é viver todos os dias consciente de quem nós pertencemos, e nós pertencemos a Deus. Isso é temor. Você carrega um título de cristão ou vive o poder do Evangelho Eterno? Você é cristão ou você vive de fato o cristianismo? É a pergunta que eu faço aqui para a gente terminar. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria compartilhar com vocês, queridos. Uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. O mundo, ele tem aproximadamente 8 bilhões 162 milhões de pessoas. A população do Brasil, naquela porcentagem que eu apresentei no início do vídeo, dá mais ou menos 173 milhões 402 mil pessoas. Se toda a população do Brasil, toda, tá? Estou arredondando agora para 100%, se nós de fato vivêssemos o Evangelho Eterno e nós de fato fôssemos uma nação cristã, e nós pregássemos o Evangelho no mundo todo para Jesus voltar,
convertendo as pessoas, levando o evangelho para as pessoas, para que as pessoas ouvissem esse evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Cada brasileiro precisaria alcançar pelo menos 46 pessoas, se nós fôssemos uma nação realmente cristã. Isso levaria praticamente uma pessoa por ano. Jesus voltaria em 46 anos. Se nós fôssemos um pouquinho mais audaciosos, nós levaríamos 2 pessoas por ano. Jesus voltaria em 23 anos. No mundo todo. E se nós tentássemos um pouco mais, 5 pessoas por ano, Jesus voltaria em 9 a 10 anos. Se nós de fato fôssemos uma nação cristã que vive o evangelho. A solução para o mundo hoje? A solução para o mundo hoje é Jesus. E nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. E é por isso, com esse objetivo, que estou lançando essa série aqui. Hoje nós falamos sobre o primeiro ponto do evangelho eterno, temor a Deus. O que é temor? Temor é o temor é entender quem eu sou, quem Deus é, me afastar do pecado e entender que Deus está comigo em todos os lugares e todos os momentos. Temor, em resumo, é entender a quem eu pertenço, quem pagou o preço. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração para a gente terminar. O meu desejo, meu apelo para você é que você se aprofunde nos ensinos sagrados. É que você se apegue com Deus e que de fato o evangelho que transforma vidas, transforme a sua vida e me transforme também. Senhor Deus, querido Pai que habita nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Nós somos tão falhos, pecadores, Senhor, miseráveis, mas o Senhor é poderoso para fazer sempre mais. Nos ajude, Pai, a viver o evangelho eterno. Nos ajude, Pai, a ter discernimento. Nos ajude a ter temor dentro de nós, a entender quem nós somos e quem o Senhor é. E esse temor também nos dê, Pai, o sentido de urgência, de pregação do evangelho verdadeiro. Pai, nos ajude as pessoas que vão ter contato com esse vídeo, que estão assistindo agora. Ajude elas a entenderem o que é, Pai, realmente o evangelho. A se aprofundarem nas escrituras, a entender o que está escrito ali. Senhor, obrigado pelos meios e recursos que o Senhor nos proporcionou para pregar a Tua palavra. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Até o próximo episódio e nos vemos lá. Um abraço. Tchau, tchau.